é um gosto poder compartilhar com vocês algumas ideias sobre educação e a jornada de hoje. Bueno, entonces, en la jornada de hoy yo tengo 3 propósitos y quiero conversar con ustedes sobre 3 temas relacionados a la retroalimentación. El primer tema es reflexionar qué es la retroalimentación y cuál es su importancia en el aprendizaje. Segundo, quiero compartir con ustedes algunos pasos fundamentales para hacer una buena retroalimentación. Y por último, quiero presentar algunas herramientas digitales que podemos utilizar para poder realizar la retroalimentación. Sin embargo, yo quiero comenzar con 2 historias. La primera historia es una historia que pasó conmigo. Cuando yo tenía 7, 8 años, mi profesora orientó que deveria buscar um árvore ou algum outro elemento da natureza e dibujar este elemento da natureza. A mim sempre me custou dibujar, pero hice um esforço enorme, me sentei em la acera de minha casa, mirei a um árvore hermoso que vi em frente e dibujei. E aí vocês podem ver o resultado. Este foi o resultado. Entreguei o dibujo à professora e 2 ou 3 dias depois, ela me lo devolveu assim. Me devolveu com esta observação: os árvores não voam, 5 de 10. Me quedei bastante espantada e perguntei: e por que isso? E nada mais me dijo: é que eu deveria haver posto uma raia para mostrar que havia suelo e que o árvore estava em cima del suelo. Esta é minha história. Agora quero contar a história de Austin e a mariposa. Em esta história, um jovem, um niño de 6 ou 7 anos, estava em um grupo de sua classe, e a professora tomou a decisão de que dijo que iban a estudiar sobre las mariposas y que quería que cada estudiante, que cada niño escogiera una mariposa para dibujar. Y Austin escogió esta mariposa, que se llama la mariposa tigre. Y la metodología de la profesora era que cada niño iba a ir dibujando la mariposa que había escogido a partir del modelo, e que seus colegas, seus pares, podiam fazer uma retroalimentação em cada sessão de classe, até que chegara um momento onde o autor do dibujo se sentiera absolutamente satisfecho por seu dibujo, não? Então, aqui podemos ver, esse foi o primeiro dibujo da mariposa de Austin. E depois, com a retroalimentação de seus colegas e da professora também, ele foi de maneira perseverante, dibujando outra mariposa, até que chegou. E aí podemos ver em la lâmina que sigue as 2 mariposas, a mariposa modelo e a mariposa que dibujou Austin. E efetivamente, Austin recebeu um grande aplauso de seus colegas e da professora por la mariposa que havia dibujado. Vamos então ao tema aqui, a pensar um pouquinho mais em la retroalimentação. E quando pensamos em retroalimentação, é importante pensar em el conceito de crescimento. Nós, quando aprendemos, crescemos, abrimos nossos horizontes. E nós, docentes, somos como um coach, como alguém, como um treinador, que crê em el talento de nossos estudantes e que, a la vez, ajuda a nossos estudantes, a cada um, a florescer, a crescer, a dar o melhor de si. Então, podemos perguntar-nos, ¿qué es la retroalimentación? ¿Y cuál es su importancia en el aprendizaje?
El propósito de la retroalimentación es motivar a los estudiantes a tener confianza en que pueden aprender, en que pueden superar sus dificultades con ayuda, con empeño, con esfuerzo. Esos son los pilares de lo que la doctora Carol Dweck llama la mentalidad del crecimiento. Y indicar claramente en qué pueden mejorar y cuáles son las estrategias que pueden seguir para lograrlo. Eso partiendo de la premisa de que la evaluación debe ser formativa, debe ser hecha de manera sistemática a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si hacemos una buena retroalimentación, podemos impactar positivamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, aquí, tomando la premisa de que la retroalimentación es una ayuda para superar la brecha entre lo que saben los estudiantes y lo que queremos que sepan, nosotros como docentes debemos responder a 3 preguntas. Primeiro, e também ajudar a los estudiantes a responder essas perguntas. Primeiro, hacia dónde voy? ¿Qué se espera del estudiante? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero que aprenda mis estudiantes? La segunda pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi estudiante? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está logrando? ¿Qué sabe? ¿Qué puede hacer? ¿Qué aplica en ese momento? ¿Cuál es su nivel de análisis? ¿Cuál es su nivel de reflexión sobre el tema? Y una tercera pregunta es, ¿qué tengo que hacer para seguir avanzando? ¿Hacia dónde sigo avanzando? ¿Voy logrando aprender? ¿Qué dificultades tengo todavía? ¿Cómo puedo superar esas dificultades? ¿Cómo pueden mis estudiantes superar algunas brechas todavía que se identifican en su proceso de aprendizaje? Y entonces, las actividades de aprendizaje que nosotros docentes proponemos a nuestros estudiantes deben llevarlos a desarrollar los saberes que pretendemos que desarrollen. La retroalimentación, entonces, consiste y debe estar enfocada a dar información al estudiante. Y entonces, eso se conecta con que la pregunta de ¿qué tengo que hacer para seguir avanzando? Es ese ir y venir de sugerencias muy concretas que los pares y el docente o la docente pueden dar al estudiante. Pueden darle información sobre su desempeño y cómo puede ir mejorando ese desempeño. La doctora Margaret Heritage, en 2010, publicó un documento sobre la retroalimentación, donde presenta ese gráfico que llama el ciclo de la retroalimentación. Y plantean 3 fases. Y esas 3 fases están relacionadas con las preguntas anteriores. La primera fase es hacia dónde vamos. Y aquí es fundamental, primero, que el docente tenga claro cuáles son las metas del aprendizaje. Y segundo, que ele comparta estas metas con sus estudiantes. Nuestros estudiantes tienen que estar muy claros de lo que queremos, de lo que esperamos que ellos aprendan. Y definiendo criterios de logro claro para que el estudiante sepa hacia dónde va. La segunda fase es dónde estamos. Y esse donde estamos, eu tenho que recorrer evidências. Eu tenho que dar-me conta, assim como Austin dibujou a primeira mariposita e não se fijou que haviam 2 alitas e que havia uma partecita abaixo que filosa, nós também temos que recorrer evidências. Como estão aprendendo nossos estudantes? Como estão fazendo os exercícios? Lo estão podendo fazer bem? Estão fazendo com dificuldade? Onde estão os pegones? Então, ao recorrer à evidência, podemos interpretar como vai
como vamos estudantes nesse processo e identificar, assim, as brechas de aprendizagem. E a seguinte fase responde à pergunta como seguimos avançando. E aí há dois aspectos fundamentais. Um, retroalimentar a los estudiantes. Temos que dizer a nossos estudiantes, mire, aqui avançaste bem, aqui tem algumas dificuldades. E pode superar essas dificuldades dessa maneira. E o seguinte é ajustar nossa enseñança, dizer, que posso fazer eu, docente, para ajudar a mis estudantes a aprender melhor ou a superar as dificuldades que todavía têm para poder cerrar esta brecha. Bem, sigamos. Vamos a reflexionar um pouquinho sobre quais são os passos fundamentais para ser uma boa retroalimentação. A retroalimentação deve ser realizada primeiro no momento oportuno, não depois que já terminou e que a professora me põe uma raia dizendo não pusiste o suelo em el árbol, verdade? A finalidade da retroalimentação não é calificar, sino oferecer informação ao estudante sobre o grado de avanço de seu processo individual de aprendizagem, para que o estudante possa seguir aprendendo. Em tarefas mais complexas, que implicam mais tempo de trabalho, maiores períodos de realização, é aconselhável dar retroalimentações parciais, porque permite a melhora oportuna e evitar a acumulação de errores que a vezes uno se dá conta até o final, não? Então, a retroalimentação pode ser verbal e também pode ser por escrito. Vamos a ver, aqui temos 3 passos que sugerem os expertos quando uno hace uma retroalimentação, seja uma retroalimentação por escrito, quando hago uma retroalimentação por escrito ao trabalho escrito de um estudante, ou quando hago uma retroalimentação oral de maneira individual e, às vezes, também de maneira coletiva. Deve contar com 3 momentos. O primeiro, alabar genuinamente, validar o trabalho do estudante, reconhecer, identificar que hizo bem o estudante, muito bem. Esse color que escogiste ou esse cálculo que realizaste está muito bem hecho. O trabalho está impecavelmente bem elaborado. Depois de apresentar e reconhecer o positivo e as fortalezas do trabalho, passamos a um segundo passo, que é de corrigir, que tem que ver com indicar que coisa não está bem e como pode melhorar o estudante. Como pode dar recomendações e sugerências muito concretas. Evitem, docentes, dizer trabalho incompleto, verdade? Não demonstra ser capaz de resolver esse problema. A retroalimentação deve de estar centrada em la atividade do estudante e ser muito precisa, muito específica, que se pode dizer, bueno, para que seu texto resulte mais claro, seria bueno agregar tal coisa. A redação de tu trabalho poderia melhorar se as orações fossem mais curtas e, por ende, podem escrever uma ideia por oração, etc. E o terceiro passo é volver a alabar e motivar os estudantes, destacar o bueno que han hecho e motivá-los a melhorar, seguir melhorando. Você pode melhorar seu trabalho. Temos, então, aqui, vamos apresentar 4 características de uma retroalimentação efetiva. A primeira, que tem que ser objetiva. Que significa isso? Há que brindar ao estudante informação relacionada com a tarefa e enfocada em aprendizagem. Não estamos evaluando a persona do estudante, estamos evaluando ao trabalho, a atividade realizada por el estudante, ao desempenho do estudante em esta atividade.
Segundo, la retroalimentación tiene que ser comprensible, es decir, tiene que ser breve, específica y clara. A veces yo he encontrado trabajos donde los profesores ponen trabajo incompleto, 5 de 10. ¿Qué significa para el estudiante que el trabajo está incompleto? ¿A dónde está incompleto? O no se expresa con claridad. ¿En qué cosa no se expresa con claridad? Hay que ser muy específico. Tercera característica que tiene que ser constructiva, mencionar los aspectos positivos y al mismo tiempo proporcionar orientación sobre cómo superar las debilidades encontradas y cómo corregir los errores. Y tiene que ser oportuna, como ya dijimos, se realiza en el momento que permita mejorar el desempeño y que ayude a alcanzar los objetivos propuestos. Vamos a hablar ahora de 5 estrategias para retroalimentarse. 5 estrategias que pueden usar el docente para retroalimentar a sus estudiantes. Primero, podemos hacer preguntas. Miren aquí, cuando yo estoy conversando con estudiante o en grupo, cuando estoy dando una retroalimentación grupal, preguntar a los estudiantes qué les resultó más difícil de resolver en esa tarea, qué les costó más. ¿Entenderam mi orientación? ¿No entendieron? Etcétera. La segunda pregunta, describir el trabajo del estudiantado. Por ejemplo, decir, bueno, observo que definiste correctamente el planteamiento del problema, resolviste muy bien los cálculos utilizando fórmulas, explicas con muchos detalles el modo en que resolviste. Muy bien por el trabajo, te felicito. Muchas veces los estudiantes no tienen claro, no tienen conciencia de la calidad de su trabajo y nosotros tenemos que actuar como espejo. La tercera pregunta o estrategia es valorar los avances y los logros. Decir, te felicito por tu trabajo, has realizado muy bien el análisis de cada problema, has planteado una alternativa viable, está muy bien. Y la última estrategia es ofrecer sugerencias. Aquí hay ejemplos concretos con relación a eso, ¿no? Por ejemplo, decir, en ese trabajo nos muestras cuánto has aprendido sobre a história da independência da América. Describes claramente as causas que levaram aos movimentos de independência e te sugiro que agregues exemplos concretos de como os países se enfrentaram ao domínio espanhol e português. Estou alabando, pero a la vez estou oferecendo sugerências concretas para melhorar. Aqui hay um outro exemplo, a síntese escrita sobre os 2 textos leídos está muito bem elaborada e rescata os aspectos centrais. Para completar seu trabalho, sugiro, te aconselho, te oriento que deves profundizar em el contraste e nas posições distintas de cada autor sobre o tema. E oferecer andamiaje. Oferecer andamiaje é ayudar al estudiante a crecer con el apoyo de sus colegas y del propio profesor. Entonces, aquí hay una sugerencia donde el profesor está diciendo que el estudiante ha hecho una argumentación sobre que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce menos basura en su casa y planteas apenas un argumento que sustenta tu idea. ¿Qué te parece? Te propongo que intercambies el trabajo con tu compañero y veas qué otros argumentos se encuentran juntos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy promoviendo el aprendizaje y la retroalimentación entre pares, entre los colegas. Estoy segura que ustedes van a estar sorprendidas de tanto lo que van a apoyar unos estudiantes con otros. Ahora, educação à distância. Nós estamos enfrentando nesse momento uma situação muito especial. Estamos impartindo classes, educação de maneira remota, através de vários meios, várias ferramentas, várias plataformas, vários métodos. E uno pode perguntar-se, bueno, como retroalimentar na educação à distância a mis estudiantes? E aqui vou dar algumas sugerências. Em educação virtual, todo o anterior que eu já falei é válido. Se pode fazer retroalimentações generais
después de la entrega de un trabajo. El docente puede escribir y mandar un correo a todos o un mensaje a todos explicando los resultados o las fortalezas y las dificultades que ele encontrou em el trabalho, ou pode, em uma sessão virtual, apresentar ao grupo os principais logros, as dificuldades comuns, indicando como eles podem melhorar. Se pode fazer retroalimentação grupal durante o desenvolvimento de uma atividade concreta. Por exemplo, o docente orienta uma atividade a ser realizada ao longo de uma semana e, na metade da semana, pode invitar a los alunos e comentar com eles como les ha ido, que dificuldades estão tendo, como podem melhorar, etc. ¿No? E podem fazer retroalimentações individuais, que são fundamentais, e pues, comunicando-se com cada um, com aqueles que vocês identifiquem que necessitam mais apoio de vocês para poder superar suas dificuldades. E isso ajuda muito a cercania e também fortalece o vínculo emocional entre o estudante e o docente. O estudante se dá conta, e isso é fundamental em educação, que o docente ou a docente está preocupado realmente, genuinamente, por sua aprendizagem. E podemos promover a retroalimentação entre pares, como o exemplo anterior que eu apresentei. Por último, vamos a apresentar algumas ferramentas que nós podemos utilizar para ajudar a esse processo de retroalimentação. A primeira são as rúbricas de avaliação. As rúbricas são muito eficazes porque proporcionam aos estudantes informação muito específica acerca de seu desempenho. Por exemplo, aqui no exemplo que vocês estão vendo, é uma rúbrica para valorar o trabalho em equipe e estão, na primeira coluna, estão dispostos os aspectos ou as categorias de valoração do trabalho e nas outras colunas está na primeira fila os níveis de desempenho, excelente, satisfatório, mejorável, insuficiente, e em cada uma das celdas estão os indicadores que correspondem ao nível de desempenho em cada uma destas categorias. E, por último, na coluna de comentários, que também são muito úteis e que sugiro que vocês sempre agreguem sua rúbrica, porque dá a possibilidade, às vezes, de pontualizar alguns aspectos que vocês sugerem que os estudantes possam melhorar. Para las rúbricas hay varias herramientas digitales donde uno puede elaborar rúbricas. Entonces yo estoy presentando 3 en pantalla. Una es un sitio web que se llama Rubistar, donde uno puede crear rúbricas y puede también descargar otras rúbricas y hacer ajustes en esas rúbricas. Há também outro complemento de Google Drive que se chama Corubrics, que é gratuito também, onde uno pode elaborar rúbricas que podem ser coevaluadas, evaluadas por os pares, tem um espaço para autoevaluação e para heteroevaluação, é muito fácil de usar e muito eficaz para os estudantes. Também as plataformas como Google Classroom, Moodle e outras plataformas também estão incorporadas funções para elaborar rúbricas. E também nós podemos ter acesso a uma série de banco de rúbricas. Há vários bancos de rúbricas à disposição de los docentes para que nós podamos descargar rúbricas, fazer ajustes, fazer cambios e não ter que começar cada rúbrica de zero, não? Então, aí há 3 exemplos. Uma é do Ministério de Educação de Espanha, SEDEC, e outra de eRúbrica e outra de Corubric, que são banco de rúbricas que estão na web à disposição de vocês. La otra herramienta es
lo que se llama, denomina algunos autores, la escalera de la metacognición. Y en la encuesta que acabamos de hacer, nos hemos dado cuenta de que donde ustedes salieron más bajito fue en invitar a sus alumnos a reflexionar sobre lo que ellos están aprendiendo. Y la escalera de la metacognición es una herramienta que se puede utilizar de manera presencial, escribir en línea, de la manera que quiera, pero que invita, en síntesis, al estudiante a pensar sobre lo que ele ha aprendido. Então, aqui há algumas perguntas muito concretas. A primeira, que he aprendido? Como lo he aprendido? Que ha resultado mais fácil nesse trabalho que acabo de fazer? Que foi o mais difícil para mim? O que foi o mais novedoso? E como lo puedo melhorar a próxima vez? Para que me ha servido fazer esse trabalho? Então, nós estamos invitando nossos alunos a pensar sobre sua aprendizagem. E isso é a base de aprender a aprender e de ser um aprendiz autônomo. La que sigue é uma ferramenta para retroalimentação através de comunicação assincrônica. Nós podemos escrever de maneira assincrônica com os estudantes, por exemplo, eles mandam um documento, se é impresso, eu escrevo e devolvo, se é de maneira virtual, eu recebo o documento, se é em Google Docs, se é em Word, e posso agregar comentários e devolver a eles com meus comentários, ou às vezes uno está pensando, eu tenho muitos estudantes, como hago eu para escrever a cada um? E às vezes, uma pequena nota, incluso oral, é suficiente para retroalimentar os estudantes. E aqui les trago uma ferramenta que a mim me encanta, que se chama vocaro.com, que é uma ferramenta gratuita também, onde o professor pode gravar mensagem ao estudante de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, e enviar esse mensagem, se genera um enlace, e enviar ao estudante o enlace, e o estudante vai ouvir de viva voz de seu professor a retroalimentação. As outras ferramentas estão relacionadas com questionários em linha. Aqui eu pongo alguns exemplos, como Quizzes, como o Google Formulários, como Socrative, que também é uma plataforma para avaliação e que pode também até ser divertida para os estudantes, pero que ajuda ao docente a conhecer como vão avançando os estudantes. E também existem as pizarras interativas, que agora nesse espaço virtual, onde nós podamos ter nossos estudantes de maneira virtual, são ferramentas muito, muito úteis para realizar processos de retroalimentação. Por exemplo, eu lhe estou dando vários, o Jamboard, que é de Google Drive, Hydro, que todas elas que estou mostrando são gratuitas, ou tem uma versão gratuita, o Whiteboard é totalmente gratuito, e Padlet tem uma versão gratuita, e mostro um exemplo onde o professor está usando a pizarra Whiteboard e está pedindo, está falando com os estudantes, ensinando inglês, e está dizendo uma palavra e pedindo a que os estudantes dibujem a palavra que está dizendo. Então, o docente diz house, e cada estudante dibujou em sua pizarrita uma casita. Os estudantes não podem ver a pizarra de seu companheiro, mas o docente pode ver a pizarra de todos, e dessa maneira receber uma retroalimentação imediata de lo que estão aprendendo. Por último, eu quero invitar-los a que vocês tenham aberto a que seus estudantes lhe deem retroalimentação. É muito, muito importante receber retroalimentação de nossos estudantes. De maneira anônima, eles podem perguntar: que foi o que lhe gostou de minha classe hoje? Que é o que não lhe gusta desta classe? Se vos fosse o professor desta classe, que haria de maneira diferente? Que sugerência me pode dar para que eu melhore minha classe? Que foi o que mais aprenderam
de mí como maestro y qué es que no te gusta de la manera como yo estoy dando la clase. Creo que perguntar a los estudiantes como se sienten, qué piensan, qué opinan, qué sugerencias nos dan a nosotros, nos pueden dar muchas pautas para que podamos ser cada día mejores docentes. Por último, y como resumen, quiero que quede esse mensaje muy claro de la presentación y de la jornada de hoy. La retroalimentación de los aprendizajes es una de las influencias más potentes en el aprendizaje y en el logro de nuestros estudiantes. Así que hagamos retroalimentación y hagámosla bien para poder hacer con que nuestros estudiantes florezcan, crezcan y aprendan. Muchas gracias y quiero agradecer su atención y agradecer nuevamente a Susaeta por estas jornadas de actualización pedagógica que ayudan tanto a nosotros docentes a seguir mejorando nuestra práctica en el día a día, ¿verdad? Muchas gracias a todos y que tengan todos una buena tarde.